gostaria de retomar um paralelo que é Brasil e Flórida, porque é onde remete muito das informações que a gente tem a respeito estão disponíveis. Então, vamos para uma rápida apresentação aqui. E nutrição por quê? Né? A planta afetada vem com essas folhas com cloroses, que lembram algumas desordens nutricionais e perdas de fruto. E isso lá atrás, quando na África do Sul ou na Ásia se falava de problema de greening, se recomendava sulfato de zinco para tentar resolver o problema, então a nutrição esteve sempre presente. A planta de HLB, ela sofre um acúmulo de amido nas folhas, disfunção do metabolismo de carboidratos, leva a prejuízos ao floema, e isso faz com que haja prejuízo de crescimento de raízes, absorção de águas e nutrientes. E elas se tornam bastante suscetíveis a estresses ambientais, né? Esses foram pontos colocados. Então, por isso que a gente coloca para vocês aqui nutrição por quê? O outro aspecto é o balanço ou desbalanço nutricional. Não vou entrar nos números, mas um trabalho lá de trás, lá de Lake Alfred, falava de uma condição de um tratamento do HLB sintomático, assintomático e sadio. E o que acontece? Esses vários nutrientes que estão determinados na folha das plantas mostram que variam entre essas plantas, né? Então, nós temos esse desbalanço do estado nutricional, e aí se justifica mais uma vez a busca por que nutrição e HLB, né? Virando a página, aqui eu acho que nós temos o maior pacote que eu já vi de resultados de pesquisa, de esforço conjunto, que está resumido numa figura bastante ilustrativa, que são os 10 mandamentos do HLB. Isso eu parabenizo muito o esforço do Fundecistas nesse sentido. Mas gostaria de destacar para vocês um dos aspectos, que é mantenha a planta bem nutrida. Plantas bem nutridas produzem mais e sofrem menos com HLB. Então, isso nos dá uma margem para muita conversa que vem pela frente, e essa figura resume um pouco para mim qual que é a interpretação que a gente pode dar naquele aspecto que está apresentado nos 10 mandamentos do HLB, né? A opinião que cada um quer ter, ou o entendimento do processo, reflete bem assim. Nós temos gente hoje que acredita ainda que a Terra é plana, né? Bom, e o paralelo que eu falei, citricultura na Flórida e HLB, por quê? Houve uma contribuição bastante grande lá atrás, de montar os pacotes nutricionais e tentar dar um gás para essas plantas afetadas, só que isso causou alguns efeitos que a gente demonstra aqui, por exemplo, né? Noticiado o produto inovador exclusivo do mercado nacional e internacional, solução definitiva para combater as pragas devastadoras, e tem provocado prejuízos, e vem com aquele comentário lá em 2011, que após 4 anos de pesquisas, esse é um problema sério, obtendo resultados que erradicaram 100% da bactéria. Chega ao mercado como uma solução a agricultores que sofrem com o problema. Produto que se comporta de forma bastante produtiva, diminuição de sintomas do greening, produtividades tratadas aumentou com redução da bactéria, né? Então, nós temos que ter um pensamento crítico a respeito disso. Outros aspectos são buscar, dentro desses resultados publicados, qual que é a ideia da contribuição dos nutrientes, né? Traduzindo o título, que é uma busca de além do papel daquele fundamental dos nutrientes que a gente sabe no desenvolvimento da planta, que ele pode induzir aí algumas respostas associadas a pequenas moléculas que traduzem ou induzem a planta a alguma resposta tipo imune, ou uma resposta que pode levá-la a sobreviver um pouco à questão da infecção. Só destacando daquele trabalho que ele vem falando então desses pequenas partículas de RNA que podem modular a expressão de genes, e alguns que regulam a resposta da planta a infecções microbianas, né? Mas o fato é que, mais importante, o estudo demonstrou que árvores com HLB têm deficiência de fósforo e outros nutrientes também, mas que a aplicação de P alivia os sintomas e melhora, assim, a produção dos frutos. Então, esse é um fato, mas o outro a tomar conta é que a aplicação de P não cura as árvores. E aí entra algumas críticas também que a gente pode ter, que o trabalho trabalhou com usou fosfito, e fosfito não é uma fonte de fósforo para a planta como fosfato, né? Mas aí, eu não pedi autorização, mas um colega me passou algumas informações agora há pouco tempo. Em 2008, vindo lá da Itália, um produto com esse dito nome, com nutrientes solúveis e aí afora, prometendo que uma única aplicação resulta em
resultados verdadeiramente excelentes, né? Ele curou a doença, isso é uma tradução literal daquilo que é apresentado, restaurando visivelmente a saúde, reduzindo ataque parasitário em poucos dias e restaurando a saúde total dentro dos 5 meses. O Luiz hoje até comentou que nem relato oficial de HLB na Itália a gente tem. Esse foi um dos comentários depois, quando a gente repassou essa informação para outros colegas para ver a veracidade ou a importância desse tipo de notícia, né? Mas, mudando a página, o que nós já fizemos? Lá atrás, em 2011, meio na linha que o Jim esteve apresentando, nós fomos atrás dos foliares especiais e fomos estudar o que era a resposta da planta com a aplicação de ureia, zinco, fosfito, ácido salicílico, misturar tudo isso daqui e, por um período, medimos o crescimento lá atrás já das raízes das plantas. Medimos isso daqui nos diferentes tratamentos, na planta sadia, na planta com HLB e traduzimos isso. Rapidamente, olhando sempre, independente do tratamento sadio, a planta com HLB sempre cresce menos. Um aporte desses pacotes pode levar aumentar um pouco o crescimento dessas raízes, mas a resposta ainda naquela planta sadia é muito maior, né? Outra coisa que a gente fez, um aluno de mestrado nosso, estudando esses micronutrientes e a capacidade das ninfas e psilídeo em adquirir a bactéria. Isso teria uma importância no processo de infecção secundária no pomar, que não é talvez a estratégia hoje principal, é evitar a infecção primária, mas uma planta positiva, recebendo vários micronutrientes, não se detectou aí a aquisição pelo psilídeo. Mas é um resultado que está na mão. Outro foi a iniciativa com Fundecitrus, que a gente já discutiu isso bastante, ensaios grandes para medir o progresso da doença, a severidade da doença, em parcelas de 1.600 plantas, tratamentos com micronutrientes, mais micronutrientes, com fosfito, com nitrato de potássio, com ácido salicílico, a mistura de todos eles, né? Mas, rapidamente, os PCRs, as plantas que eram infectadas, continuavam infectadas, independente do tratamento. Isso mostra o porquê que, ao longo dos anos, aquela progressão da doença que o Renato mostrou, ela vai à frente, né? Então, lembrando sempre que esses valores, quanto mais baixo, mais infecção a gente tem. E esse é o resultado que, depois de anos, a gente está aí, e aqui no manejo do Green, tem uma informação de que, depois de 7 anos de estudo, nós não tivemos a felicidade de encontrar uma resposta ainda bastante efetiva para isso. Outro recente agora, uma outra aluna de mestrado, trabalhando em condições controladas, com cálcio e magnésio, a gente está buscando onde que nós podemos dar um aporte a essas plantas. A gente viu a mesma história. Planta sadia com HLB, independente do tratamento, com mais cálcio, com magnésio, com mais cálcio e magnésio, ela perde partéria, ela perde raiz. Mas existe talvez algumas informações que nós precisamos ainda ampliar. Ela transporta, ela acumula mais amido, ela transporta mais amido para as raízes. Isso a gente ainda não pôde verificar em campo, mas algo para andar. Para a gente ter uma evolução em cima desses resultados, né? Outras informações. O grupo de um colega, o Camilo Medina, vem com manejo. Eu gostaria de fazer algum comentário. Como são informações que estão disponíveis, a gente fica na responsabilidade de fazer alguns comentários disso. Dado o manejo, eu acho que o destaque está aqui, né? Sem manejo, com o manejo, um aumento da produtividade da planta. É evidente que isso a gente espera e vê em vários outros experimentos, e principalmente quando nós estamos falando das plantas sadias, que essa diferença, quando ocorre, é muito esperada aqui na planta sadia. O fato é que, olhando a condição de sadia e doente, nós temos um prejuízo bastante grande, né? Outro ponto, aí eu deixo até para os colegas fitopatologistas, qual que seria o efeito de um tratamento para evitar a infecção de plantas no campo. Quer dizer, após de 2 anos, a porcentagem de plantas sadias ainda continua a mesma. Mas o fato é que nós precisamos de tempo para avaliar qual que é o efeito desses diferentes tratamentos no campo. Tá? E há algumas questões controversas. Daqui foi um trabalho apresentado no Congresso de Citricultura em 2016, ele foi reiterado no dia do greening, agora no 15 de março, mas uma das informações é que não houve redução da perda da produção com o uso de nutrientes e reguladores para árvores doentes em comparação com árvores sadias, né? Então, pensamento crítico. Outro aspecto importante, lá da Flórida, o colega Gini Albrigo usou 2 anos de estudo com efeitos reguladores para diminuir aquela queda de fruta que a doença causa.
Se o Juliano falou 4%, na Flórida estão falando de 10% a 20%, que é o dobro daquilo que ocorreu historicamente nos pomares da Flórida, e testou auxinas, gibberelinas, vários promotores de crescimento para tentar ver a redução da queda de frutas, né? E o resultado está aí, nenhuma resposta positiva, observada em vários locais de estudo, e nesse momento os promotores de crescimento não podem ser recomendados como meio consistente de reduzir a queda de frutos associada com HLB. E aí vem aquela questão do debate de manhã. Essa é uma informação que passou na Citrus Industry, lá, e eu traduzi rapidamente, quer dizer, uma pesquisa de opinião sobre nutrição mostra quão sucedidos os citricultores manejam o green. Então, é válida no sentido que a pesquisa vai para um canto e nós precisamos acercar de todo meio de informação possível, avaliar. E foi o que eles fizeram. Quer dizer, a despeito daquela conversa de manhã, o que está acontecendo? Então foram fazer uma pesquisa junto ao citricultor. O que você está fazendo, né? Em termos de nutrição foliar, em termos de estratégia? E o que vem aparecendo, diferentes áreas de produção com diferentes manejos, né? Um com um determinado produto, o outro com a aplicação de um outro produto, o outro com uma estratégia de misturar fertilizante solúvel, de liberação controlada, mas indo naquele caminho do spoon feeding que foi comentado de manhã. Mas o fato que na opinião dos autores, que os programas de manejo da nutrição variaram com o uso de fertilizante aí. Então, há uma miríade de combinações e não há um norte para que haja uma recomendação precisa, né? Mas fertilizante de liberação controlada, fertilizante granular convencional, fertirrigação, aplicações foliares, combinação de 2 ou mais métodos. Isso é o que está acontecendo hoje na Flórida. Evidente que há um impacto muito grande. Essa é uma notícia aqui de semana passada, 14 de maio de 2018, e que diz, traduzindo ao pé da letra, né, que depois da pior colheita em 8 anos, os dados que mostrou Jim Graham hoje de manhã, que nos últimos 8 anos tem um efeito do furacão, mas a safra caiu significativamente e tem afetado a opinião pública. Quer dizer, o ícone, ou status icônico da Flórida está se perdendo nesse sentido, né? Mas não é por isso também que esforços estão deixando de ser desenvolvidos. A Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento na Flórida tem apoiado vários projetos de pesquisa, dos quais a gente vê nutrição, práticas, porta-enxertos, diferentes produtos, um monte de palavras-chave, e isso aqui que é interessante. São 6 milhões de dólares colocados nesses projetos, né, que estão em vigência, né? Um paralelo que não existe hoje na nossa condição. Mas o que nós temos já? Concluindo quase aquilo que nós estamos falando. Nós sabemos a diferença grande de uma planta sadia e de uma planta infectada. Isso não tem discussão. Nós sabemos como que funciona e como que a planta ela sofre com a doença, né? Agora, existe um caminhamento. Talvez a gente esteja andando de costas, mas é um caminhamento para uma situação de uma planta infectada com uma planta infectada. Embora talvez a gente não tenha fechado todo o cenário do que pode sustentar essa planta, como está lá nos 10 mandamentos, né? Uma planta infectada, bem nutrida, ela se sustenta. Agora, nós estamos falando de quando? Quando que essa planta foi infectada? Quando que eu comecei esse tratamento? Por quantos anos eu vou considerar isso? Então, isso vai ser uma responsabilidade muito grande, ou é uma responsabilidade muito grande dos senhores dessa tomada de decisão, né? Qual o cenário? Eu mantenho um cenário favorável de evitar a doença da planta, ou eu vou para um cenário em que eu busco manejo? Qual que é a sustentabilidade? O último slide que o Renato mostrou, que qual que é a produtividade média desses pomares que nós estamos falando. Então, isso é um dos pontos que eu falo de pensamento crítico. E aqui, eu copiei isso já de uma apresentação passada, não quis alterar uma letra sequer, né? Para a gente pensar, nós temos pomares com baixa incidência, relativamente baixo com outras citriculturas que hoje nós vimos, Costa Rica, México, Flórida, e se a gente for buscar outros lugares, né? Pomares novos e replantas, a citricultura ela não vai parar, mesmo na Flórida não vai parar. Essa foi a conversa, ela vai continuar, porque é um negócio. Só que nós temos que ponderar o que a gente quer desse novo cenário. E qual que é o custo efetivo
dessa tomada de decisão. Então, isso me leva para o pensamento crítico. Qual que é o custo efetivo? E o que eu não posso, de forma alguma, esse é o recado que nós deixamos lá atrás, é que algumas tomadas de decisões venham em termos de substituição de esforços. Aí, reitero mais uma vez a questão dos 10 mandamentos, que tem traduzido num sucesso ímpar na citricultura no mundo, né? E só para ter um comentário breve, outro dia conversando com um colega, e nós entramos nesse embate, colega até de Cordeirópolis, entrando num embate de opiniões, e ele falou, eu estive vendo, visitando, fui para um lado, fui para o outro, e o produtor está feliz com o manejo que ele está fazendo. Falei, bom, para mim já foi o primeiro indicativo que a coisa estava dando errada. Ele está feliz, né? Eu faço esse parênteses porque nós tivemos um impacto muito grande dessa questão também de tomada de decisão, de pensamento crítico. O que era importante durante os Jogos Olímpicos e, particularmente, eu vivi isso, que na organização do Congresso Internacional 2016. Zika vírus foi um problema seríssimo. O Japão não permitiu um dos seus pesquisadores, trabalhadores de universidade e outras instituições que viessem ao Brasil. A Europa teve muita gente que questionou, desistiu, assim como foi nos Estados Unidos e aí afora, né? Nós tivemos que levantar um monte de informações para poder sustentar assim, qual que é a condição, para onde que você está vindo, qual que é a segurança que você pode ter. E dessa reportagem, eu tirei uma frase que tem me norteado bastante, ou me dado bastante satisfação em termos de trabalho, né? Que foi da Christian Lindmeier, que era uma porta-voz da OMS, e ela falava que a melhor forma de lidar com emoções é falar de ciência e fazer recomendações com base nelas. Bom, com 1 minuto e 40, eu agradeço a atenção, agradeço de toda forma aqui o apoio que a gente já teve com o Fundecitrus, o apoio que a gente tem em projetos que nós estamos desenvolvendo com a FAPESP, as informações que eu tenho tido a abertura de ir e vir para a Flórida, conversar com os colegas, para poder montar o que eu achei que dentro dos 20 minutos não iria discutir um dado ou outro, mas eu gostaria de, espero ter atendido o objetivo, de elevar a questão que a gente não pode deixar de forma alguma para trás, que é esse pensamento crítico. Com isso, eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para quaisquer conversas que venham à frente. Obrigado.